A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online. E nós já estamos entrando na lição de número 11, ou seja, nós estamos nos encaminhando para o final desse maravilhoso trimestre, aonde nós temos falado sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nós temos falado do cunho moral da igreja, como a igreja deve se portar diante das suas dificuldades. E nesta lição, nós vamos tratar de um tema que é muito controverso. Nós vamos falar sobre sendo cautelosos nas opiniões. Nós vamos ver esta questão: você pode julgar alguém? Você pode emitir uma palavra de julgamento? Como você deve julgar esta pessoa? Como você deve se portar? Tudo isso nós vamos ver na lição de hoje. Olha só, você já deixou o seu like aqui? Deixe o seu joinha, nos ajude aqui no YouTube. Também aqui embaixo você vai ter os comentários, escreva lá, hashtag estou presente, hashtag estou presente, tudo junto, tudo em minúsculo. Nos ajude a crescer no YouTube. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A lição de hoje, a lição de número 11, ela vai trazer para nós o seguinte texto áureo: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. A verdade prática nos ensina assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não nos compete, seres imperfeitos e falhos. Então, o que nós precisamos compreender? E esse já é o resumo da nossa lição. Que nós sim, nós podemos julgar, mas existem critérios que nós precisamos obedecer. E um dos critérios está colocado no nosso texto áureo. É a lei da misericórdia. Nós tratarmos, cuidarmos os outros como nós gostaríamos de ser cuidados. Existe uma frase do pastor Edwin Cole que ele diz assim: nós julgamos as pessoas pelos seus atos e nós pelas nossas intenções. Nós vamos explicar essa frase no nosso tópico de número 2. A verdade prática vai dizer que quando nós julgamos as pessoas, nós nos colocamos num patamar que muitas vezes não nos compete, são coisas do Senhor. Mas também existem algumas situações que o Senhor nos deixou, que nós podemos tomar as nossas decisões, nós podemos emitir ali o nosso veredito. Não é um veredito final, porque a palavra final vem do Senhor, mas nós temos as questões que nós podemos olhar, nós podemos julgar e nós podemos até mesmo disciplinar as pessoas pelos nossos julgamentos. E isso nós vamos ver no decorrer da nossa lição. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos compreender já de início, é que sempre nós estamos sendo observados, estamos sendo cuidados, as pessoas estão nos olhando. E existem 3 categorias de pessoas que nos cuidam de perto. Primeiro, são os olhos do Senhor. Diante dos olhos deles nada escapa. Não somente o que você faz, mas o porquê você faz. Todas as suas opiniões, pensamentos e atitudes estão diante do Senhor. Segunda categoria, a sua família. Ninguém te conhece melhor do que a sua família. Então é extremamente importante que você esteja andando de uma forma clara, sincera diante de Deus, porque a sua família está olhando para você. E a terceira categoria é a população em geral. Principalmente, irmãos, nós que somos cristãos. As pessoas nos olham, as pessoas observam a nossa vida. Então, o que nós precisamos compreender? Que tudo que nós fazemos, sim, é de interesse público. Quando Jesus ensina, quando Jesus traz o Sermão do Monte, ele traz a constituição do reino. E o Sermão do Monte está em todas as Bíblias, para todo mundo ler. Então as pessoas sabem como é o proceder da vida cristã.
E muitos dizem, ah não, o que eu faço com a minha vida é de cunho particular, ninguém pode se intrometer, ninguém pode dar pitaco. Nós podemos sim, porque primeiro, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor, e a minha vida precisa representar o Senhor. Outra coisa, a minha vida, ela demonstra o que o Senhor fez por mim, então isso quer dizer que eu preciso andar de uma forma digna, para que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam os passos de Cristo. O pastor Osiel Gomes, ele colocou assim no livro de apoio da lição: o cristão que tem conhecimento da Bíblia, que atenta para os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, sabe que um dia prestará contas perante Deus para ser julgado, por isto procura ter cuidado do que fala e como julga os outros. Nós precisamos compreender isso, que tudo que nós fazemos repercute não somente aqui, mas repercute também no que nós iremos receber lá no céu. Então fica conosco, vamos para o nosso primeiro tópico. O tópico de número 1 vai dizer assim: não devemos julgar os outros. A primeira coisa que você precisa compreender a respeito se julga, se não julga, são as nossas questões de relacionamento. Nós, como cristãos, nós precisamos viver neste mundo, andar neste mundo. Nós já vimos nas lições passadas que o Senhor não nos quis tirar daqui no momento que nós o aceitamos, mas ele orou e pediu para que nós fôssemos guardados neste mundo. Então o que nós precisamos compreender? Que enquanto nós estamos nesse mundo, nós vivemos de relacionamentos, nós vivemos inseridos numa sociedade que tem conversa, tem diálogo, amizades, e tudo isso, irmãos, precisa ser para a glória de Deus. Os teus amigos precisam glorificar a Deus, os teus relacionamentos, seja comerciais, seja fraternais, precisam glorificar a Deus. E quando eu me movo nesta vida, eu me movo de uma forma que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. E para que nós possamos nos relacionar bem com todas as pessoas, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, ele domine todo o nosso ser. Existe um erro que muitos cometem por aí, que eles acham que o Espírito Santo é somente para falar em línguas na igreja. Não, o Espírito Santo é o Espírito santificador da minha vida, que vai fazendo que a minha vida e os meus relacionamentos sejam santos para o Senhor, que nós vivamos de uma forma que nós glorifiquemos e venhamos trazer diante dos homens a presença do Senhor. Então, qualquer coisa que você vai fazer, antes de você tomar qualquer posição, você precisa ver os seus relacionamentos, né? O grande problema de Jesus com os fariseus é que eles falavam uma coisa e viviam outra coisa. O grande problema que eu creio que Jesus tenha também com a igreja de hoje é que ela fala uma coisa e ela vive outra coisa. É uma igreja dentro do templo, mas é outra igreja fora do templo. Ela vive de uma forma que o nome do Senhor é glorificado só dentro dos templos. E isso, o que acontece? Acontece que muitos cristãos vão perdendo a autoridade de Deus na vida. Eles vão perdendo a autoridade de que a sua palavra seja ouvida. Então é muitíssimo importante que a primeira coisa que você faça, acerte os seus relacionamentos. Como está a sua vida? Como está o seu nicho de amizade? Como está aquele pessoal mais perto que está com você? Eles glorificam ao Senhor ou eles envergonham o Senhor? Porque isso vai nos fazer o seguinte: compreender que nós não podemos julgar as pessoas segundo os nossos parâmetros. Aqui em casa nós temos uma briga muito séria dentro de casa. Por quê? Eu acordo muito cedo, eu acordo todo dia 5 horas da manhã, eu estou em pé, certo?
Estou lendo, estou orando, preparando as lições. Eu estou de pé fazendo alguma coisa em prol do reino, né? Me edificando, fazendo as minhas leituras devocionais. Então, 5 horas da manhã eu estou de pé. Só que o resto do povo aqui de casa, eles acordam mais tarde, certo? Dormem mais tarde, acordam mais tarde. Eu durmo mais cedo, acordo mais cedo. Aonde está o problema? Está o problema quando nós precisamos tentar amalgamar os nossos tempos, certo? Daí um reclama que não dá certo porque eu durmo muito cedo, outro reclama e daí eu reclamo que não dá certo porque outro acorda muito tarde, e as crianças são assim. Então, quando nós vamos julgar, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos olhar e procurar um meio termo. Nós não podemos julgar somente pelas nossas atitudes. Se eu julgar que eles estão errados porque eles acordam mais tarde, e não é tão tarde assim, tá? Eu vou estar dizendo que para ser correto tem que todo mundo acordar às 5 horas da manhã, tá? E não é assim. Se eles acharem que está correto dormir depois das 11, porque eu sou velho, irmãos, eu durmo lá pelas 10h30, 11 horas, eu já estou na cama e já durmo. Se eles acharem que para as coisas funcionar tem que dormir depois das 11 horas, meia-noite, eles estão errados. Por quê? Isso é particular de cada um. Você precisa entender, eu preciso entender, que antes de emitir qualquer julgamento, eu preciso olhar para a minha vida e ver se a minha vida está totalmente correta, certo? Então, nós precisamos olhar. Essas questões são particulares, certo? Eu, na minha família, todos nós acordamos muito cedo. A família da Josiane, minha esposa, não. As crianças têm horas que me acompanham, horas que acompanham ela. E isso, irmãos, não nos afeta, certo? Porque nós estamos aprendendo. Foi 21 anos de casado, nós ainda estamos aprendendo a lidar com essas situações, né? Mas é isso que nós precisamos entender. Que daí as pessoas, não, você não pode me julgar. Tem horas que nós podemos. Nós não podemos julgar segundo os nossos padrões. Como precisa ser o nosso julgamento? O nosso julgamento precisa ser feito segundo os padrões bíblicos. Normalmente, né, nós ouvimos, né, as pessoas dizerem para tentar se defender de situações. A Bíblia está dizendo que não julgue para não ser julgado. Tá? E não é bem assim. Se fosse assim, o Senhor Deus não teria estabelecido juízes, né, na época dos reis, não teria estabelecido e colocado ali um homem como Salomão, que tinha um conhecimento, ou não haveria colocado homens que tinham trabalho junto com Moisés de julgar as questões do povo. Então nós podemos julgar, desde que nós estejamos dentro de padrões bíblicos, padrões que glorifiquem a Jesus. E esse é o tipo de julgamento que o Senhor espera de nós. Um julgamento segundo a justiça de Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis, vírgula, segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que isso quer dizer? Que nós podemos emitir juízo, que nós podemos ter opinião, que nós podemos até ser contrários de algumas opiniões, desde que essas opiniões que nós estamos emitindo, elas estejam pautadas em versículos, pautadas em conceitos bíblicos. Jesus disse, não julgueis. Ok, mas não é para julgar segundo a aparência, mas julgar com reta justiça. Nós somos falhos, irmãos. E dentro das nossas falhas, muitas vezes, nós julgamos de uma forma que entristece, certo? Eu sou pastor, certo? Nós estamos em liderança. Em determinados momentos, nós precisamos emitir algumas sentenças, pessoas em disciplina, mas tudo isso, irmãos, não pode ser feito segundo os meus padrões, porque eu tenho minha forma de pensar, mas eu preciso julgar por padrões bíblicos. Eu comecei falando ali atrás sobre uma palavra, uma frase do pastor Edwin Cole.
E o pastor Edwin Cole, ele vai dizer assim, ó, nós julgamos as pessoas pelos seus atos e nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções. Esse é um gancho para o tópico de número 2, diz assim, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. O que a palavra do pastor Edwin Cole quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que nós olhamos pelaquilo que as pessoas fazem. Quando elas erram, quando elas deixam de cumprir, nós olhamos os atos. E quando nós vamos julgar a nós mesmos, nós julgamos pela nossa intenção. Não, eu pequei, mas eu queria acertar. Olha, eu prometi que faria, mas deu alguma coisa errada. Ou seja, nós temos 2 pesos e 2 medidas. As pessoas erram e são sentenciadas. Nós erramos e nós nos absolvemos. Por quê? Porque é muito difícil você cortar a sua própria carne. É muito difícil você tomar decisões que sejam contrárias a você. E é aí que nós precisamos compreender aonde está a questão do julgamento. Que você, que eu, nós precisamos julgar as pessoas da mesma forma que nós nos julgaríamos, certo? Nós não somos tolerantes com o pecado, nós não podemos tolerar com o pecado alheio, nem com o nosso. Nós não podemos tolerar as desculpas desfarrapadas, nem a alheia, nem a nossa. Nós precisamos, irmãos, procurar agir com justiça. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria, por exemplo, de juízes, Suprema Corte aqui no nosso plano terreno. Tá? É por isso, irmãos, que nós temos pessoas que, em tese, ao julgar, eles se eximem da sua natureza. Tá? Quando você vai comparecer diante de um juiz, este vai fazer o quê? Ele vai emitir uma sentença baseado na lei, baseado no Código Penal, não nos pensamentos, conceitos e preconceitos que ele tem. Da mesma forma, eu e você, nós temos a nossa criação. E como que nós precisamos julgar aqueles que necessitam de uma repreensão, necessitam muitas vezes ser colocados em disciplina? Não segundo os meus pensamentos, não segundo a minha forma de pensar, mas segundo o que a Bíblia pensa. E é aí que nós vamos ter um princípio, que é o princípio do espírito crítico. Tá? Tem muita gente que critica todos e todo mundo. Se o presidente A está no poder, ele critica. Se o presidente B está no poder, ele critica. Se o irmão vem todo dia para o culto, ele critica. Se o irmão falta no culto, ele critica. Ou seja, ele tem um espírito de crítica. Tá? É um espírito, não é espírito crítico, aquela pessoa que esquadrinha, que tem opinião. Mas é aquela pessoa que tem o prazer de falar da vida do outro. Essa é uma outra situação, talvez para uma próxima aula. Mas veja bem, esta pessoa ela tem um espírito de crítica. Ou seja, ela não se conforma, ela não se coloca numa forma. Ela está sempre se rebelando contra o pensamento. Se o pastor ele quer construir a igreja, ela vai contra. Se o pastor não constrói a igreja, ela é contra. Então nós precisamos compreender isso, que esse espírito crítico, o que ele faz? Ele faz com que nós muitas vezes venhamos ofender pessoas, que nós vamos emitindo sentenças de opiniões que não deveriam ser emitidas. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que pertencem à liderança. Por exemplo, tem situações, eu sou pastor, eu sou um pastor setorial, eu tenho 3 igrejas que eu cuido, mas eu tenho meu pastor presidente. Tem coisas que só o meu pastor pode fazer. Tem decisões que somente ele pode tomar. E qual é a minha posição? A minha posição é a posição de estar junto com ele. Eu tenho meus pensamentos. Algumas vezes eu não concordo com ele. Mas o meu não concordar não vai impedi-lo de fazer. Por quê? Porque ele tem autonomia para isso.
E muitas vezes, irmãos, quando eu penso, olha, deve estar errado, ó, se ele fizesse assim era melhor. Quando ele faz do jeito dele, as coisas se encaminham. Por quê? Porque ele tem uma unção de Deus especial sobre isso. Muitas vezes nós falamos, criticamos, simplesmente pelo nosso fato de fazer, o ato de falar. Eu sempre brinco com o pessoal aqui, que falar até papagaio fala, mas a gente não leva em conta. E esse espírito crítico, ele muitas vezes nos afeta negativamente. Nós vamos ver que no ministério de Jesus, muitos o criticavam. Os fariseus, os escribas, os saduceus, eles olhavam para Jesus simplesmente com o prazer de criticar tudo o que ele fazia. Mas é interessante que as pessoas, quando olhavam para ele, diziam que ele falava e ensinava e pregava como quem tinha autoridade. Tá? Jesus conhecia os homens por dentro e por fora, mas nós, irmãos, precisamos julgar pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que existem dois exemplos que é deixado na nossa lição. Um é o exemplo de Paulo, quando ele vai ali falando a Tito, que Tito deveria, certo? Condenar, julgar os homens facciosos, aqueles que causavam rebelião na igreja. E o irmão Pedro, o irmão João, né? Ele vai falar sobre os irmãos que traziam heresias, né? Que estavam ali deturpando a doutrina. E esses também eram condenados. Paulo vai falar ali em Coríntios de um irmão que estava praticando impureza sexual. E todo mundo sabia. Então o que ele faz? Mesmo em carta, ele emite uma sentença. Qual é essa sentença? Que o irmão devia ser cortado da comunhão, certo? E isso parece muito pesado. Mas quando essas coisas acontecem, isso gera temor. É por isso que tudo precisa ser feito, irmãos, diante do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que tudo precisa ser feito, né, com temor, com tremor diante de Deus, para que nós não venhamos falar o que não deve. A mulher do meu pastor, a irmã Nazaré, né, ela diz assim, que quem fala demais dá bom dia para cavalo. E muita gente, ela toma decisões, ela julga precipitadamente, ela fala simplesmente pelo aquilo que ele está vendo, não pelo aquilo que ele sabe, as coisas que apurou. Nós tivemos na nossa igreja, anos atrás, né, que era a patrulha da disciplina. Eram obreiros que saíam de tarde, de noite, e olhando, procurando erros na vida das pessoas, para emitir os seus juízos. E isso, irmãos, é inconcebível nesse nosso tempo. Porque hoje nós estamos esclarecidos e muitas pessoas que foram disciplinadas anteriormente, elas não voltaram à comunhão. Eu sou favorável à disciplina nas igrejas que nós cuidamos. Nós aplicamos a disciplina bíblica, mas antes de qualquer veredito, nós precisamos apurar, saber o que é verdade, conversar com as partes, para quê? Para que nós não venhamos incorrer em injustiça, e algumas vezes lançar o inocente no inferno e deixar o culpado que as coisas corram solta. Então nós precisamos sempre, irmãos, olhar primeiro para nós mesmos, olhar para nós. A nossa vida está suficientemente no altar do Senhor para que nós possamos emitir um juízo? Outra coisa, você sabe tudo o que está acontecendo? Você apurou os fatos? Porque muitas vezes nós cometemos erros e os nossos erros levam pessoas para o inferno. O nosso último tópico, o tópico de número 3, ele diz assim: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Né? Deus é um Deus carrasco? Deus é um Deus severo? Não. Pelo menos eu entendo que não. Deus é um Deus justo. Como que eu posso explicar a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seguinte: é como se fosse uma grande reta que não tem variação nenhuma, certo? Então você tem essa reta. Tudo que passar
que sobrar, tudo que faltar, ela está fora dessa reta. O Senhor, ele julga retamente, mas tudo que sobrar, tudo que faltar, está fora da retidão de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor, nele não existe sombra de variação. Por quê? Porque ele está numa posição que ele é totalmente iluminado. Você pode ver, existem alguns pontos aqui que tem sombra, certo? Porque a luz não está pegando direito aqui, tá? Então aqui existe sombra. No Senhor não existe sombra. Se nós jogarmos uma luz direto aqui, fecharmos de luz aqui, nós eliminamos a sombra, tá? Então, quando nós vamos emitir algum juízo, que nós vamos falar alguma coisa, nós precisamos compreender que o Senhor, ele é sempre justo. E nós precisamos olhar dessa forma. Nós tivemos tempos na igreja, na época medieval, que as pessoas tinham medo, tinham pavor de Deus. Por quê? Porque era aquele Deus que matava, aquele Deus que punia. Até hoje nós temos esse resquício dentro da igreja. Pessoas que dizem que eu vou orar para que Deus entre com providência, para que Deus mate. Irmãos, tem gente que prega e vive um Deus carrasco. O nosso Deus não é um carrasco, o nosso Deus é um Deus justo. E a sua justiça está em pé com a sua santidade. Deus é justo e Deus é santo. E isso, irmãos, são as bases do seu trono. Justiça e santidade. E por que nós precisamos compreender isso? Porque esta é a forma que o Senhor julga. O julgamento do Senhor é baseado na sua justiça, na sua retidão e na sua santidade. A sua veste alva, a sua veste de justiça, a sua veste de santidade. E nós precisamos ter isso em mente, que o Senhor não julga como eu ou como você, que nós julgamos pela aparência, nós julgamos pelaquilo que nós vimos, nós julgamos pelaquilo que nós sabemos e às vezes nós estamos totalmente errados, tá? Mas o que eu preciso compreender? Que a justiça de Deus é baseada não em mim, é baseada nele. Ele é o padrão de justiça. Quem é mais antigo, né? Quem é mais antigo, lembra de quando não tinha mercado, a gente tinha as mercearias, e você ia comprar na mercearia e tinha uma balança de pratos. Sabe o que é uma balança de pratos? Ela tem 2 pratos aqui, tá? E aqui no meio tem a agulha e bem aqui em cima existe uma pontinha chamada fiel. O que acontece? Um prato eu coloco a mercadoria, no outro prato eu vou colocando pesos até que esses pratos se equilibrem, a agulha fique no meio e ela encoste ali no fiel, tá? Isso, irmãos, que nós precisamos compreender, que a medida do Senhor é justa. O Senhor vai reclamar com todos os profetas quase do Antigo Testamento que a medida de Israel não era justa, a dele era, a de Israel não é. E nós precisamos olhar para a justiça de Deus. Nós precisamos olhar, irmãos, pela justiça que o Senhor ele aplica na nossa vida, que ele aplica no nosso relacionamento. O Senhor, ele não tem queridinho. Ele não tem pessoas que ele, não, eu gosto do fulano, vou deixar o pecado dela passar. Não, o Senhor não faz isso. Um grande exemplo nós vamos ter ali no caso de Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 12, quando Davi ele peca, né? Nós vamos ver o pecado de Davi ali em 2 Samuel. E Samuel peca, ele adultera com Betseba, manda matar Urias, certo? E parece que tudo ficou bem. Até que Deus, no capítulo 12, Deus levanta o profeta Natã, que vai até a casa dele, vai contar uma história. Falou, olha rei, tinha um senhor que tinha uma ovelha, ele tinha uma única ovelha, e o homem rico viu aquela ovelha, matou, e vai contar a história que nós conhecemos. Davi ele já emite o juízo. Este homem tem que morrer, e papapá, e esbraveja. Natã olha para ele e falou, você é o homem rico,
Você é o homem poderoso que, tendo todo um harém, olhou para a ovelhinha de Urias. Ou seja, até mesmo o homem, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, quando falhou, Deus tomou as providências. Então, irmãos, nós precisamos compreender que é necessário nós emitirmos o julgamento segundo os padrões bíblicos. As coisas não podem correr frouxa, as coisas não podem continuar como estão, mas nós não podemos julgar segundo os nossos padrões. Nós precisamos julgar segundo os padrões do Senhor, ok? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe. Até a próxima aula.